meu sertão pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. BYD é do Brasil. 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 Hi, welcome to Brazil. Em 2025, isso foi respondido em vários idiomas. Foram mais de 9 milhões de turistas internacionais. É recorde. Olha o mate com alemão. É o melhor momento do nosso turismo. Sim, aqui tem cultura, culinária, só o ano todo. Mas o mundo vem mesmo é por causa da gente. É feito à mão e com amor. E o que traz o mundo para o Brasil é nossa língua oficial, a simpatia. Com mais turistas, o país cresce. Foram 42 bilhões de reais na economia. E aí todo mundo ganha. Porque com mais turistas, tem mais emprego, renda e oportunidades. Pode se orgulhar. É o brasileiro crescendo junto com o turismo. E aí, o que você aprendeu hoje? Welcome to Brazil. Embratur, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Seja qual for a sua vontade, no Rio de Janeiro ela ganha vida. Um estado que transforma cada momento em algo único. Entre montanhas, mares e florestas, o Rio é um convite para quem busca aventura, contemplação ou simplesmente uma pausa para respirar. No Rio, a energia pulsa. Cultura, história e arte se encontram em cada esquina, celebrando a diversidade que faz do Rio um dos lugares mais especiais do mundo. E se você pensa em grandes eventos, o RJ também dá um show, com negócios e celebrações para todos os gostos. Um estado que inspira, conecta e encanta. Por trás de tudo isso estão os profissionais que trabalham para manter o Rio de Janeiro preparado, seguro e acolhedor. Aqui, cada serviço é pensado para as pessoas. Pode chegar e viver o seu sonho. O RJ vai abraçar você. Sustentabilidade, criatividade, eficiência. Um país de braços abertos para o mundo. Foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos, abriu novos mercados e bateu recordes de exportações. A Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas. Com o maior número de empresas apoiadas na história, está realizando rodadas de negócios que unem empresários de diversos setores e regiões do Brasil a compradores internacionais. Isso ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros que já estão conquistando o mundo. Vem conquistar mais com a Apex Brasil. Afinal, o mundo é pequeno para quem enxerga longe e as oportunidades são gigantes. Apex Brasil, levando um novo Brasil para todo o mundo. A Cedro Participações tem um jeito próprio de atuar em setores estratégicos.
Na mineração, com inovação e tecnologia aliadas a soluções ambientais. No agro, cultivando café arábica por gotejamento. No real estate, em projetos complexos e de alto padrão. Em farma, numa nova fábrica de insulina. E na infraestrutura ferroviária, com o pioneiro ramal Serra Azul. Sustentabilidade com responsabilidade socioambiental. É o jeito Cedro Participações de fazer a diferença. Bem-vindo à cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina e quinta maior metrópole do mundo. Com PIB maior que o de 60 países. O maior polo industrial e tecnológico da América Latina. A melhor cidade para fazer negócios nos setores de comércio e serviços do Brasil. Invista em São Paulo, um dos maiores centros econômicos do planeta. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. A CBMM acredita no poder transformador da tecnologia para construir um mundo mais leve, mais sustentável e mais eficiente. Por isso, estamos no mundo inteiro. E o mais importante, estamos exatamente onde o mundo precisa. E estamos nas tecnologias que levam a humanidade cada vez mais longe. Porque acreditamos que transformar materiais nada mais é que uma forma de transformar o mundo. No coração do Brasil, onde a terra encontra o céu e a vida brota com vigor, existe uma forte conexão entre o campo e a cidade. É o Sistema CNA, Senar e Instituto, que representa os produtores rurais em todo o nosso país e é formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e pelo Instituto CNA. Além dos produtores, a força desse sistema também está nas 27 federações estaduais e nos quase 2.000 sindicatos rurais municipais que fazem parte dele. Na sede da CNA, em Brasília, uma equipe dedicada trabalha incansavelmente para proteger os interesses dos produtores brasileiros. Além disso, a CNA conta com uma equipe de especialistas no agro, atuando nos poderes executivo, legislativo e judiciário para elaborar políticas públicas. Mas o trabalho vai além. O Senar desempenha um papel crucial, oferecendo formação profissional, promoção social e ensino técnico presencial e à distância, além de assistência técnica e gerencial para gerar empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Já são mais de 80 milhões de atendimentos e o Instituto CNA e a Faculdade CNA também contribuem para melhorar a vida do produtor e formar profissionais qualificados para o setor. Trabalhando juntos pelo desenvolvimento do agronegócio, o Sistema CNA, Senar e o Instituto constroem uma conexão produtiva entre o campo e a cidade, garantindo uma produção sustentável e alimentos para todos. Essa é a nossa indústria, lá não para de criar. Cria e recria, cria e recria. Novidades no mercado, é a gente que inventa. Inventa e reinventa, inventa e reinventa. Depois que você usou, a indústria aproveita. Reaproveita. Nossa indústria cria e recria soluções mais fortes e sustentáveis todos os dias. A indústria cria, a indústria é mais. Vamos dar início, então, aos debates de hoje. No primeiro painel, faremos uma reflexão sobre o novo contexto mundial e seus impactos, discutindo o tema Brasil-China no tabuleiro global,
estratégias para um mundo com novas relações comerciais, e para mediar essa conversa sobre a parceria entre os dois países e como ela pode avançar de forma concreta diante das transformações em curso na economia e na geopolítica globais, eu convido aqui ao palco Marcelo Ninho, correspondente e colunista do jornal O Globo, em Pequim. Por favor, Marcelo. Bom dia a todos. Good morning, Hao. Convido agora os nossos participantes do primeiro painel. Primeiro, a ex-ministra Isabela Teixeira, por favor. Doutora Fang Li, do World Institute, Resources Institute, por favor. Embaixador Marcos Galvão. E o senhor Chun Tian-Chi, da Universidade de Renmin. Bom dia a todos, um prazer aqui fazer a moderação desse primeiro painel. Para mim, uma oportunidade também de abordar alguns temas que me mantêm ocupado nos últimos 6 anos em que eu sou correspondente do Globo em Pequim. Temas muito atuais e que temos aqui o prazer e o privilégio de ter pessoas que vão poder, se não responder todas as nossas perguntas, levantar questões para a gente pensar. Ministra Isabela Teixeira, vou começar com a senhora, se me permite. Primeira pergunta sobre... claro que o Brasil e China têm muitas áreas de cooperação e oportunidades, e uma delas, e talvez a que tenha ganho destaque nos últimos anos, é sustentabilidade, meio ambiente, transição energética. Eu queria perguntar para a senhora, como é que a senhora vê as oportunidades e os desafios dessa cooperação para o Brasil e China, especificamente sobre o que tem se falado muito hoje em dia do Green Supply Chain, da cadeia de suprimentos verdes, os desafios e oportunidades para o Brasil na relação com a China em relação a isso. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de voltar à China e particularmente a Xangai, e também para ter uma conversa mais contemporânea sobre os desafios dessa cooperação bilateral, que é uma cooperação, no meu entendimento, também contemporânea. O futuro precisa dessa cooperação, do ponto de vista não só da questão verde, mas essencialmente de uma nova visão a respeito não dos impactos sobre a natureza, mas da dependência da humanidade sobre a natureza, em relação à natureza e seus processos de desenvolvimento. Todas as soluções para as crises globais que envolvem a chamada Agenda Verde, inclusive nas cadeias de valor, são dependentes da natureza. Todas, sem exceção. Tá? E nós temos um olhar, no meu entendimento, ainda muito voltado para o passado, uma discussão sobre natureza, apenas sobre os impactos de uso e não sobre as relações políticas, geopolíticas, as relações tecnológicas de aproximação de dependência ou interdependência entre países que são detentores de natureza. China e Brasil são detentores de natureza. China e Brasil são países mega biodiversos, detentores de recursos naturais, detentores de soluções e, como foi dito aqui, de uma longa tradição diplomática que também está refletida na agenda ambiental, na agenda climática. E, portanto, no meu entendimento, uma grande oportunidade de influenciar essas cadeias de valores a partir de uma leitura mais estratégica sobre acesso, valoração, monitoramento e, obviamente, qualificação da natureza nessas cadeias de valor. Não há, como eu disse, nenhuma solução estratégica no mundo da descarbonização à eletrificação da economia global sem passar por água, sem passar por solo, sem passar por minerais críticos, sem passar por novos materiais, sem passar por minerais não metálicos. E esses dois países são países winners na visão de construir, sim, caminhos sólidos, tratando dos trade-offs de curto prazo, mas comprometidos com a visão de futuro mais justo, mais inclusivo, futuro verde, pragmático. É preciso deixar de lado, para lidar com as cadeias e o verde nas cadeias de valor, o greenwashing e o greenwashing.
Tá? Se não deixar isso de lado, não avança. E é essencial que isso esteja modelado na interlocução com o setor privado e com os investidores. Tratar de risco, tomar risco, entender o que é um país feito Brasil e um país feito a China, que têm participação e papel estratégico na relevância de um mundo que precisa ser menos vulnerável aos processos disruptivos globais associados à natureza, no meu entendimento, é um grande ativo dessa conversa bilateral e desse momento que os dois países buscam de construir convergência de interesses e influenciar não somente o sul global, como foi dito aqui, mas influenciar a nova visão de mundo, considerando que os dois países têm paz. Isso é outro ativo extremamente importante. O Brasil é um país que tem mais de 150 anos, 60 anos de paz com seus vizinhos e faz parte de um seleto grupo de 15 países do mundo que tem relações com todos os países do mundo. Isso precisa ser valorizado, isso precisa ser entendido quando nós estamos falando de novos modelos de negócio e quando nós estamos falando de como lidar com as cadeias de valor e entender a agenda de resource transition, os recursos naturais e os novos materiais serem ativos de uma transição de mundo, de uma nova transição de mundo. Para encerrar, os últimos 25 anos desse século foram marcados por crise. Os próximos 25 anos serão marcados por crise mais segurança, que security é um grande tema que vai nortear todas as relações entre países, entre sociedades, entre negócios. China e Brasil são parceiros estratégicos disso, e a agenda climática, a agenda de natureza, a agenda que eu chamo de nature politics e climate politics, essas duas agendas estão na centralidade dos desafios dessa cooperação bilateral que tem impacto global. Então, eu acho, e plurilateral. Eu acho que nós temos aqui um dever de casa enorme, junto com o setor privado, de entender o papel do setor privado, dos investimentos no Brasil e na China, e entender esse compromisso com o país, com um futuro menos vulnerável, mas um futuro também mais seguro, do ponto de vista das relações bilaterais e das relações com o resto do mundo. Então, lembrando a todos só que Brasil e China foram essenciais na articulação e na interlocução para a consecução do Acordo de Paris. Nasce dessa cooperação bilateral uma estratégia de conversa entre os países BASE, Brasil, África do Sul e de China, e a posição dessas economias emergentes na construção do Acordo de Paris. E eu tenho particular orgulho de ter na China, em nome do ministro Xie, um grande amigo pessoal. A amizade se traduz, se revela e permanece além da vida pública. E é isso que traduz a cooperação Brasil e China. Respondi ou você quer que eu fale mais? Vamos voltar, senhora, na próxima rodada. Muito obrigado. Segunda pergunta, a doutora Fang Li, representante-chefe do escritório de representação em Pequim do World Resources Institute. Há algum tempo, e isso já faz tempo, isso aí já não se fala mais disso, desenvolvimento e meio ambiente eram considerados conceitos incompatíveis. Hoje em dia, a China, talvez mais do que qualquer outro país, o Brasil também, são exemplos de que são conceitos, podem ser conceitos complementares. Eu queria ouvir da senhora, na visão chinesa e também com possibilidade de cooperação com países como o Brasil, do sul global, como o meio ambiente pode ser complementar com o desenvolvimento. Muito obrigado, apresentadora. Já é minha segunda vez aqui hoje. Toda vez eu tenho levado muita bagagem. E não só aqui a gente tem escritório aqui, mas na China, mas no Brasil e no México. Eu acabei de voltar do México e o que eu sinto dos países do sul global sobre essa questão de investimento e os padrões de comércio, eu vejo uma grande disrupção. Então, nesse âmbito bilateral entre China e Brasil, a gente está ampliando a nossa estrutura, os setores também estão ampliando, saindo da agricultura, do infra, portos, tecnologia e agora medicina. E não só nesses pontos, mas as nossas formas de cooperação, investimento, trading. Então, quando eu falo de estrutura, essa estrutura a gente tem que ir também para a regulamentação. A gente precisa escalar para o padrão, né? Então, tudo que a ministra Isabela falou,
que nesse desenvolvimento mundial, todo o ecossistema, proteção, sustentabilidade e clima, a gente vem focando muito na economia e também na sustentabilidade. Então, são duas linhas paralelas que caminham juntos. Mas nesse ponto, a gente vê uma boa tendência, onde nas questões climáticas e também nas proteções humanitárias, a gente tem também precisa colocar dentro dos padrões dos tradings. Por quê? Porque hoje não é só fornecer os suprimentos, a carne, a soja, mas também hoje a gente tem bastante papel, como a BYD tem feito, a gente precisa juntar nesses pontos. Então a gente vê que o futuro, nossa estrutura, o nosso padrão, essa transição, eu acho que a China e o Brasil, a gente tem muitas oportunidades. Primeiro, o ano passado, o Brasil sediou com sucesso a COP30. Esse COP30, eu acho que para o mundo, ele é um novo sistema que inaugurou para o mundo, para clima, para sustentabilidade, para o trading, para o comércio bilateral. Porque durante o COP30, a União Europeia e também outros participantes, eles fizeram essa coalizão aberta. É uma Open Coalition que ela conecta com os países sul global com os países do norte para questão sobre o mesmo escopo do carbono, onde pode estabelecer várias inovações, questões financeiras, como o TFFF. Esse fundo, ele coloca todo o sistema financeiro dentro do ecossistema sustentável. Então, essas várias parcerias que a gente vem observando, ela é muito forte pró a sustentabilidade, a troca de conhecimentos. Então, entre China e Brasil também tem muitos conhecimentos e concretizações. A gente tem várias instituições que são parceiras bilaterais. A gente tem feito vários trabalhos com vários estados brasileiros em padrões e regulamentações de produtos agrícolas. E isso, ele é muito favorável ao trading e principalmente em baixar o custo. E esse mundo sustentável que temos hoje, que hoje a gente observa bastante fragmentado, isso muitas vezes aumenta o custo e aumenta o tempo dessas transições. Então, a experiência que a gente vai adquirindo com esses trabalhos bilaterais, a gente possa ampliar e difundir para multilaterais. E em vez da gente falar de concorrência, de atrito, a gente pode falar através das dimensões e padronizações, para que padronizações possam trazer um ganha-ganha para todos, para que os trabalhos bilaterais possam difundir. Muito obrigado, Xexé. Embaixador Marcos Galvão, prazer encontrá-lo aqui no palco. O senhor, como o senhor mencionou, as relações entre o Brasil são intensas, se tornam cada vez mais intensas num ambiente tenso, né? Eu queria saber, no seu período, desde que o senhor assumiu a chefia da embaixada em Pequim, o comércio bilateral entre o Brasil, a corrente de comércio, cresceu muito, né? Continua crescendo, mas continua havendo aquele desafio de diversificar e equilibrar um pouco mais essa cadeia, esse fluxo de comércio entre o Brasil e China. Eu queria saber, na sua experiência, ao que se deve, primeiro, e o que pode ser mais incrementado para que essa corrente de comércio continue intensa como é hoje e que continue cada vez maior, e o que pode ser, o que deve ser feito para que esse desequilíbrio seja, se não completamente sanado, que ele seja um pouco reduzido. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela pergunta.
De fato, esse período em que eu tive o privilégio de estar aqui tem sido um período muito interessante da relação Brasil-China. O Marcos Caramuru sempre me disse: você tem uma sorte danada, né? Eu disse: é verdade, tem que ter sorte na vida, eu tenho tido. Pelo menos nesse caso aqui, de fato, minha presença aqui coincidiu, não teve nenhuma contribuição direta para isso, mas coincidiu com o período áureo das nossas relações. Mas, de fato, a resposta número 1, o que é preciso? É preciso trabalho, né? Não dá para só celebrar o que nós alcançamos, porque se nós fizermos apenas isso, o futuro se torna, nós ajudaremos o futuro a se tornar incerto, né? Nós temos, sim, o desafio da diversificação e temos o desafio também da manutenção da vitalidade exportadora brasileira. Só para dar um dado, nos últimos 20 anos, até 2024, então não os últimos, mas computados os dados de 2024, nesses 20 anos, as exportações chinesas para o Brasil cresceram 50% mais do que as exportações brasileiras para a China. 1.800% as exportações chinesas para o Brasil, 1.200% as nossas para cá. Se tomarmos os últimos 5 anos, também computados apenas os dados de 24, aí as exportações chinesas cresceram 2 vezes mais depressa as exportações chinesas para o Brasil do que as exportações do Brasil para cá. Então, esse é um dado ao qual nós temos de estar atentos. O Brasil é um país cuja economia estruturalmente precisa de ter um superávit comercial. E, felizmente, nós estamos na China, então aqui eu não tenho nenhum constrangimento de defender a necessidade de superávit comercial, porque a China tem consciência disso e tem a sua própria experiência de contar com um significativo superávit comercial, que é parte de sua equação econômica. Nós temos também, como o Marcelo disse, uma questão de pouca diversificação. Nós temos uma concentração de 75% das exportações brasileiras em 3 produtos, né, que todos sabemos. Isso é um desafio para o Brasil, não é um problema da China. E nós temos também uma questão que é uma diferença de dinamismo com as exportações chinesas. As exportações chinesas incorporam produtos novos muito mais depressa do que as nossas incorporam. Então, só para dar um dado que um colega da Embaixada levantou, o Tiago Oste, entre 2019 e 2024, os 10 produtos que eram os produtos mais vendidos pela China para o Brasil em 2019, nenhum desses produtos continuavam a ser um dos top 10 em 2024. Enquanto que, no caso brasileiro, dos 10 primeiros em 19 e 24, apenas 3 tinham, essa lista tinha apenas 3 mudanças, uma delas o milho que nós não exportávamos antes. Então, fica claro também essa diferença de dinamismo. Então, o Brasil precisa se empenhar, né? Nós precisamos nos empenhar para exportar produtos para cá outros, né? E esse é um desafio para o Brasil. Temos também de fazer com que os investimentos chineses no Brasil não se limitem a buscar o mercado de consumo brasileiro, seja na área de bens, seja na área de serviços, e que passem a ver o Brasil como uma plataforma também de comércio exterior e de exportação, né? Para o Brasil é essencial que os investimentos chineses, inclusive no setor de manufatura, talvez sobretudo, mas não apenas, que todos aqueles que envolvam transferência de tecnologia, contribuam para corrigir o processo de desindustrialização em que o Brasil entrou décadas atrás, não apenas no sentido de atendimento ao mercado interno, mas também no sentido de revitalização do Brasil como exportador de bens industrializados. Isso é essencial. Isso é um trabalho nosso também, que nós temos que fazer disso. Eu vou parar por aqui, para não monopolizar. Obrigado. Obrigado, embaixador. A próxima pergunta, senhor Xu Tianqi, vice-diretor do Departamento de Estudos Regionais do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros da Universidade Renmin, em Pequim. A China está entrando esse ano num período importante, que é o lançamento do novo plano quinquenal, o plano de 5 anos que estabelece estratégias de médio e longo prazo. E eu queria saber, foi muito mencionado, eu acompanhei as 2 sessões em Pequim, e
o conceito de sul global é sempre mencionado não só como uma estratégia geopolítica, mas também como uma estratégia de negócios e transferência de tecnologia. Falando especificamente de relação Brasil-China, como é que o senhor vê, claro, em geral, a estratégia geopolítica do plano quinquenal da China, como é que o senhor vê a estratégia para os próximos 5 anos da China em relação a investimento e esse encadeamento das economias da China com países do sul global, como o Brasil, em benefício dos países do sul global, como o Brasil, como disse o embaixador, para que não haja só uma plataforma de montagem de produtos, mas que também seja uma oportunidade de desenvolvimento, como a China defende para os países do sul global em geral. Obrigado. Estou feliz por estar aqui e muito obrigado. And thank you for your question. Maybe I can answer in English. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu posso responder em inglês. Então, estamos entrando num grande período nessa cooperação entre China e Brasil. E como você mencionou, estamos ali no 15º plano quinquenal. Então, primeiramente, é muito importante de dizer 2 fatores. Então, primeiro é o foco que a gente precisa dar. Então, depois do 20º Congresso do nosso CPC, a gente deixou bem claro que a gente tem um objetivo, 2 grandes objetivos. Primeiro é a divulgação da China e depois disso a gente também tem um futuro compartilhado para todos. Então, como vamos conseguir isso? Aqui, do meu ponto de vista, é que hoje essa modernização da China. Então, a cada 5 anos ou 10 anos, cada setor, a gente tem os mesmos objetivos, que é essa modernização da China, que é sustentado por 5 fatores. Primeiro é a grande população que a gente tem, aqui na China, Xangai, vocês podem ver. Em segundo, é o crescimento. E em terceiro, não somente a suficiência de material, mas também a suficiência espiritual, para que a gente não quer uma cultura ruim crescendo, né, envolvida ali no materialismo. E em quarto, como a ministra Teixeira disse, que a gente precisa ter uma harmonia entre os humanos e a natureza. Sustentabilidade, desenvolvimento, etc. E são os vários elementos pacíficos que a gente precisa focar. Então, são vários fatores nessa modernização. Então, vários anos atrás, vários planos quinquenais atrás, a gente já tem feito esse trabalho de modernização. Então, quando você fala que esse ano é o primeiro ano do 15º quinquenal, então, com certeza, a China vai continuar a fazer esse trabalho de modernização de alta tecnologia, desenvolver a área dos chips, na indústria verde. E também é a primeira parte da China, do primeiro objetivo. E o que podemos fazer além disso, a gente quer comparar toda a estratégia chinesa comparando com o americano, por exemplo. Então, no meu entendimento, a China quer ter um bom relacionamento com todos os países do mundo, com certeza, ainda mais com o Brasil, uma boa amizade. E aqui, para mim e a professora Wang Wan, ele não está aqui hoje, mas a gente tem um artigo, porque a gente está colocando esse relacionamento entre China e Brasil e colocando esse relacionamento como desenvolvimento de energias, de poderes. Então, hoje a China tem um grande objetivo e o Brasil também é um grande país e também é um grande objetivo, um grande futuro. Então, desde a época do Getúlio até hoje, então é um país muito forte, muito similar com a China. Então, a China, claro, tem diferentes pontos de vista e ideias desse relacionamento, por exemplo, se comparar com os Estados Unidos. A China quer um sistema de aliados
Então, os Estados Unidos também, porém, mas a China sempre diz que quando a gente fala em relacionamento, a gente não quer aliança, não quer confronto, a gente quer um relacionamento estável, porque os Estados Unidos, eles estavam criando alianças. Porque a história americana, depois da Segunda Guerra, por exemplo, eles sempre tentam criar alianças e usar essas alianças em derrotar, posso dizer, talvez inimigos ou contrapartes. Mas a China não vê um ponto positivo nisso. Isso porque muitas vezes é confronto que você, né, acaba acontecendo com essas alianças. E a gente não acha que esse é um relacionamento saudável. Então, primeiro, se você tem aliança, você tem que juntar com essa aliança para derrotar alguma coisa, alguém. E isso é confronto. E no final de uma aliança, você tem diferentes classes. Você tem altos poderes, estão ali em cima, e eles querem dinheiro, eles querem manufatura, eles querem financeiro, mas estamos no segunda ou terceira camada. Então, quanto os países de classes mais baixas, né, de camadas mais baixas, a gente pode ver especialmente depois da Segunda Guerra, a gente pode observar que os Estados Unidos, e mesmo quando você tem alianças, isso conjunto com suas contrapartes que falharam, por exemplo, a União Soviética, os Estados Unidos, eles não colocaram muita atenção no hemisfério leste. Então, a gente o que a gente quer nessa aliança? A gente quer cooperação, porque o nosso presidente Xi repetiu várias vezes que a gente quer relacionamento, principalmente na parte econômica, que é muito importante, principalmente agora hoje, né, estamos falando da pauta China e Brasil, que a gente precisa colocar mais e mais. Então, se você quiser colocar num sistema antigo, eu acho que não é um sistema muito bom para o mundo todo. Então, a gente tem diferentes camadas, cada setor tem sua camada, e a gente pode desenvolver melhores relacionamentos para um mundo mais pacífico. A gente ainda tem 14 minutos, se a gente puder fazer uma rodada rápida de perguntas que cada um responda brevemente, em 3 minutos, se for possível. Como a gente vive esse momento e o que eu acho que é impossível ignorar o momento geopolítico que a gente vive, queria perguntar, primeiro, ministra, a senhora mencionou o Acordo de Paris, em que o Brasil e China tiveram uma colaboração. Na época, os Estados Unidos ainda faziam parte, hoje não fazem parte mais. A saída dos Estados Unidos de um lado, claro, representa um obstáculo, porque é a maior economia do mundo, também são emissores, mas pode servir também de estímulo para a China assumir um papel de liderança maior. Qual pode ser o impacto disso? Pode ter um impacto positivo, se é que a gente pode ver um lado positivo nisso? Bom, eu acho que, primeiro, o Acordo de Paris foi desenhado para ter os Estados Unidos de volta à governança global climática. E um dos líderes da arquitetura política e geopolítica do Acordo de Paris foi o presidente Obama. Eu acho que, junto com o presidente Xi Jinping, é extremamente estratégico que as pessoas entendam historicamente exatamente as duas maiores economias do mundo e, obviamente, tracionando uma perspectiva de serem provedores de soluções para uma transição não só energética, no meu entendimento, mas também uma transição climática, olhando a segurança climática do planeta. Isso é uma questão. Eu acho que a China já tem o protagonismo dessa agenda, com os Estados Unidos a bordo ou sem os Estados Unidos a bordo. Eu acho que a visão chinesa em relação a ter a natureza como uma grande aliada do seu desenvolvimento e uma compreensão que a transição de mundos, de economia global, de descarbonização, as soluções das crises globais, essa visão é sistêmica. A China adotou isso desde o início. E tem uma determinação nos seus planos quinquenais e na sua visão de cooperação e no seu processo de inserção internacional de qualificar esse debate numa perspectiva de robustez do seu soft power para o mundo.
não é só uma discussão sobre o multilateralismo, mas é uma discussão sobre a presença da China no mundo com alianças, parcerias e, obviamente, calcado em uma perspectiva de desenvolvimento e uma diversidade de financiamento e desenvolvimento. Então, se a gente olhar isso com pragmatismo, eu acho que você não consegue trilhar soluções, por exemplo, de eletrificação da energia solar até os carros elétricos sem a participação da China nessa equação global. Tá? Por outro lado, a China também é o país que mais investe em valoração de capital natural no mundo. Tá? E você não tem como lidar, como eu disse anteriormente, com soluções para essas crises globais, inclusive de dimensão humanitária, se a natureza não for uma grande aliada. Então, a valoração do capital natural, que no Brasil, a agricultura brasileira é a maior detentora de ativos de capital natural, como setor econômico, né, não é mais que uma tendência, é um business hoje que vai estar traduzido nas cadeias de valores, vai estar traduzido também repercutir nas chamadas dinâmicas de comércio internacional ou regional, como você queira colocar. Então, a China modela isso, eu acho que tem aqui uma perspectiva enorme de cooperação Brasil-China, quando nós falamos de soluções climáticas, e não falamos só na perspectiva do multilateralismo, da governança global, da necessidade de rever, de ampliar, mas também no contexto plurilateral, por exemplo, os like-minded blocks, como o BRICS Plus, que o Brasil e a China fazem parte, e também a relação bilateral, que pode e deve influenciar uma nova mentalidade sobre soluções climáticas. Então, para mim, eu acho que nós temos um contexto extremamente desafiador, porque a China também mostra que ser renovável revela a complexidade de ser renovável para ser sustentável. As pessoas fazem umas relações diretas que não são verdadeiras. Tá? E você precisa ser muito pragmático para entender essa transição sistêmica, o que significa sair de um modelo de segurança energética baseado em combustíveis fósseis e ir para um modelo de segurança energética com diversidade de fontes e com tecnologia. Isso tudo volta ao meu ponto inicial, que eu acho que o Brasil e China são países estratégicos para discutir uma nova perspectiva de transição, que seria o resource transition, não só o energy transition. Se você for colocar para o lado dos países emergentes, ou dos países que detêm recursos naturais, essa discussão é uma discussão extremamente estratégica, não só pelas soluções climáticas, mas, por exemplo, para o que a gente chama de militarização das cadeias produtivas. Hoje, a tendência do mundo é você proteger as suas cadeias produtivas, suas cadeias de valor e concentrar ali um ativo nacional. Essas cooperações permitem novos fluxos de prover soluções para o mundo e exercer a liderança pela solidariedade, que é uma marca tanto do Brasil quanto da China. Então, eu acho que precisamos contar novas histórias sobre o futuro e deixar o passado, parar de movimentar o passado. Eu acho que esse é um grande desafio na discussão, não só sobre o comércio, mas sobre cooperação. Eu vejo de maneira muito positiva, muito pragmática, todo mundo que me conhece, os meus amigos chineses sabem disso, meu caro embaixador também sabe disso, mas eu acho que nós temos muito trabalho pela frente, como ele disse. Não tem achismo, tem trabalho, tem compreensão de mundos. O Brasil precisa conhecer a China precisa conhecer o Brasil. Além da diplomacia presidencial, precisa ter uma diplomacia das sociedades, dos homens de negócio, para entender como que essa transição nos próximos anos permitirá que Brasil e China promovam o desenvolvimento, mas sejam também generosos, solidários com o mundo, que é muito disruptivo e que nós teremos que enfrentar não só a escassez de recursos naturais, crises climáticas, mas, por exemplo, os refugiados climáticos no mundo que fecha fronteiras. Então, é um desafio enorme de países que são solidários com o mundo, de verem o mundo de outro jeito. Eu acho que o Acordo de Paris é o primeiro passo. Tá? Independentemente de quem desembarca, embarca, o governo dos Estados Unidos pode ter desembarcado, mas a crise climática não desembarcou dos Estados Unidos. Eu quero anunciar isso para os americanos. E eu sei que quem gosta de beber vinho na Califórnia, acho bom lutar para acabar o desmatamento da Amazônia, porque a primeira coisa é aquecer a Califórnia e acaba com o vinho deles. Então, pode ser muito interessante as pessoas terem discussão de outro jeito sobre comércio, como é que o comércio quer, na realidade, ter responsabilidade sobre combater as ilegalidades, dar transparência, ter novos modelos de desenvolvimento, de inovação e tecnologia, tendo a natureza como uma grande aliada. Não se constrói nada com base no medo e na base da tragédia. Se constrói com base na confiança, muito trabalho e muito entendimento comum sobre as ameaças, mas também sobre a capacidade de produzir menos vulnerabilidades. O setor privado, os investidores precisam estar na sala, portanto, não é uma reserva de mercado
de ambientalista. Isso é o século XX. Isso é uma reserva de mercado hoje de quem quer um mundo com soluções e quer países mais justos. Brasil e China podem estar muito bem alinhados, se desafiando, inclusive, no futuro. Um pouco por aí, tá bom? Obrigado, ministra. Embaixadora do Clima, para a gente. Rapidamente, se a gente puder, doutora Fang Li, ainda falando de geopolítica, mas falando, se não num cenário positivo que pode sair disso, mas um cenário, digamos, pragmático, a senhora acha que o que aqui na China fala-se muito que a gente está vivendo duas revoluções simultâneas, que é a revolução da inteligência artificial e a revolução energética, né? É muito raro que a história viva duas revoluções dessa dimensão ao mesmo tempo. Mas a gente também, nos últimos tempos, está vivendo dois choques simultâneos. A gente viveu o choque tarifário e agora o choque energético, né, do petróleo, né, que muita gente diz que é mais grave, talvez pode ser mais grave que aquele dos anos 70. A senhora vê esse choque do petróleo como um estímulo para a China acelerar ainda mais essa transição energética e o impacto que isso pode ter global? Sim, sim. O que a gente observa hoje nessa crise energética, ela vem trazendo dois grandes impactos. Primeiro, principalmente contra as demandas por energias verdes, vai aumentar. A gente sabe que hoje essas energias limpas são muito resilientes, muito diferente daquelas energias importadas. E outro ponto, como outras energias térmicas, a gente também vai convertendo elas, principalmente para fertilizantes. Essa questão de produção, né, desses materiais também são grandes desafios. Então, nessa conversa bilateral que a gente está tendo, a gente com certeza espera que a gente possa aumentar os investimentos em todos os âmbitos. Se a gente pode colocar essa questão de baixo carbono através de regulamentação e a gente depois de aceleração da execução dos projetos, a gente pode ter grandes vantagens. Então, quando a gente fala em energia, o Brasil ele tem grande competitividade em energias verdes, porque mais de 80% vem das hidrelétricas, tem uma grande fonte natural. Então, nesse ponto de transição de baixo carbono, o Brasil ele tem uma grande vantagem. E hoje a China ela tem tecnologia para energia verde. Então eu acho que nesse ponto China e Brasil a gente tem muito a ver nessas inovações, que possa ser colocada junto. Então o que é baixo carbono? O que é ecossistema? Então essas regulamentações a gente precisa trabalhar favorável a todo o sistema, né? Então, através das novas regulamentações, a gente, por exemplo, para novas de portos, né, e também de biocombustíveis, a gente precisa ter mais espaço para fomento dessas áreas. Então, a gente tem também a questão das terras aráveis, nesse ponto, nas áreas da mineração. A BNDES no Brasil, por exemplo, eles têm colocado vários projetos eles estão convertendo como projetos símbolos, projetos como serve de direção para novas explorações que está tendo nessas várias áreas. E também a gente tem outras instituições como a AIIB, a gente tem conversado bastante qual que é esse manual de desenvolvimento. Então, essa sistemático, essa forma de replicar essas novas formas, né, de regulamentação, diretrizes e manuais para todos os âmbitos, né, não somente na área agrícola, de energia, mas também de infra. Isso é muito importante, é uma ferramenta muito importante, que é a regulamentação, que a gente possa acelerar ainda mais essa transição, porque o Brasil, ela tem um grande motor, ela é um grande beneficiário nesse setor e ela pode também liderar nesse ponto. Então, podemos trabalhar juntos nessa crise energética, mudanças climáticas e também outros grandes desafios que a gente vem observando.
Então, junto, né, através da nossa plataforma, a gente pode receber dicas e também cases de vocês, e a gente pode colocar em projetos pilotos, e aí, através da nossa plataforma, a gente possa disseminar e divulgar e acelerar essas transformações, não somente nos nossos países, mas no mundo todo. Obrigado. Embaixador Marcos Galvão, ficando na geopolítica, não do meio ambiente, que eu sei que o senhor entende também, mas geopolítica, em termos de parceria e de diálogo Brasil e China, uma das preocupações de hoje em dia são as ameaças ao multilateralismo, as iniciativas unilaterais, protecionismo. Como é que o senhor vê esse diálogo entre o Brasil e China para que os objetivos comuns que os dois países tenham de defesa do multilateralismo podem ir à frente, cada um com seus interesses, obviamente? Bem, o Brasil é um histórico defensor do multilateralismo, né? Nós defendemos o multilateralismo por princípio, mas certamente também não é por bom mocismo. Para um país como o Brasil e para a maioria dos países do mundo, o multilateralismo é fundamental para que nós vivamos num mundo governado por regras e por instituições e não pela lei da selva. Então, não é um luxo o multilateralismo e não é algo, digamos, não é uma conversa de diplomata. É um antídoto ao exercício desimpedido do poder. Daí a necessidade que o Brasil tem de continuar a trabalhar e de não se deixar intimidar pelas condições adversas, pela preservação, pela restauração da força das organizações multilaterais, como, por exemplo, da Organização Mundial de Comércio, do comércio, onde eu fui, inclusive, embaixador há algum tempo atrás. A China defende também o multilateralismo, e nisso temos uma convergência, seja na Organização das Nações Unidas, seja na Organização Mundial do Comércio, seja nas Nações Unidas. Nas Nações Unidas há uma diferença entre nós. A China é membro permanente do Conselho de Segurança. O Brasil não é e defende uma reforma do Conselho de Segurança para tornar o Conselho de Segurança, digamos, compatível com a correlação de força, de população e de representatividade que existe no mundo, mas nós temos sim um alto grau de convergência com a China nessa área, e isso é sim um facilitador de nosso diálogo com a China. Obrigado. Obrigado, embaixador. Para concluir, a gente estourou um pouquinho de tempo, então, mas acho que a conversa compensou esse estouro, porque é muito interessante. Senhor Chutianti, para concluir, Very short, just 3 points in 1 minute. Minutinho e vou abordar 3 pontos. Então, primeiro, quero colocar, porque como a senhora Li falou, porque Shanghai e também a cidade de Suzhou são grandes cidades experientes em termos de governança e parcerias. E segundo também, para o Dr. Galvão, porque você já visitou nossa universidade, e eu lembro que quando você esteve, você mencionou que a gente não quer ir para offshore ou onshore, a gente quer um shore de confiança. Então, para o Brasil, a gente já acha que essa parceria é uma parceria de trust shore, de confiança. E o último ponto, eu acredito que o Brasil vai ser, e com certeza que vai ser um grande poder no seu hemisfério, porque diferente de outros poderes que eles trabalham sobre o sistema de aliança, o Brasil vai trabalhar de uma outra forma. E, por último, China e Brasil vamos ser grandes amigos. É isso aí. Muito obrigado, agradeço aos panelistas e pelo excelente diálogo. Obrigado.